Alô, galera, tudo bem com vocês aí? Tranquilo? Bom, vamos dar sequência na nossa parte de química orgânica lá. Continuando. Antes da gente continuar falando de mais alguma coisa, eu tenho que apresentar para vocês o benzeno. O benzeno é o menor composto aromático. O que significa dizer que um composto é aromático? Que ele tem uma ligação simples e uma dupla alternada. Tá enxergando aqui, ó? Dupla simples, dupla simples, dupla simples. E o menor aromático conhecido é o benzeno. Ah, Murilo, mas eu posso colocar também com 4 assim, ó. Eu poderia colocar lá, só com 4, ó, dupla e simples alternada. Isso. Mas o menor aromático conhecido é o benzeno, tá? Então lá, isso que eu quero mostrar para vocês, as 3 formas de representar o benzeno. Então, os exercícios vão trazer das 3 formas, olha lá. E eu tenho que saber que todos eles têm 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, qualquer uma dessas 3 formas é conhecida. Aqui significa, quando bota essa bolinha aqui dentro de um composto, significa que ele é aromático. Tá de bom tamanho? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Olha lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. Então, essas são as 3 formas do benzeno, olha lá. Todas elas têm 6 carbonos e 6 hidrogênios. E o lado curioso que a gente falou lá, ela tem sempre uma dupla e uma simples alternada. Reparou? Então, lá. Aqui não aparece a forma condensada, lá, a forma de bastão condensada, desculpem, não aparece os hidrogênios, mas eu vou ter que colocar eles lá, ó. Eu tenho que enxergar que aqui tem 6 hidrogênios, um em cada ponta. Ou se você quiser enxergar, ali pela esquerda, aqui, ó, tá vendo? Esses carbonos aqui, ó, só cabe um hidrogênio nele, que ele vai ficar com 1, 2, 3, 4 ligações. Então ele aparece muito nos exercícios. A forma que mais aparece é essa aqui, onde não tem os hidrogênios. Logicamente, ele quer que você esqueça que tem esses hidrogênios aqui, para você errar a questão. Então, cuidado com esse detalhe. Está lá o benzeno apresentado para a gente e alguns derivados dele. Também, olha lá, vamos mostrar aqui embaixo. É chamado naftaleno, quando tem 2 benzenos, um agarrado no outro, e o antraceno. E reparou, olha só, o benzeno C6H6. Quando você coloca 2 benzenos agarrados no outro, daqui para cá, você aumenta 4 carbonos e só 2 hidrogênios, olha lá. Então, a gente pode perguntar para você, uma molécula formada por 5 benzenos agarrados no outro, vão ter quantos carbonos e hidrogênios? Então, só lembrar, ó, tem um benzeno só, C6H6, olha lá. Juntei 2. Já mudou o nome, mudou para naftaleno. Esse aqui, para quem não sabe, é chamado naftalina, né? Ah, mas não teria que dobrar? Não, olha lá, esses carbonos aqui, ó, esses 2 carbonos aqui, se você enxergar, eles pertencem aos 2 ao mesmo tempo. Então, só 6, 7, 8, 9, 10, reparou? E se botar hidrogênio, o hidrogênio só vai caber nas pontas, porque aqui no meio, esse carbono já tem 4 ligações, olha lá, 1, 2, 3, 4. Então, vai entrar só hidrogênio nas pontas. Ó, vou botar um tracinho, olha lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada vez que você bota um benzeno, aí daqui para cá, você bota um benzeno, você soma 4 hidrogênios e 4 carbonos, desculpem, e 2 hidrogênios somente. Pronto. Está o benzeno representado para nós. Deixa eu virar a folha aqui, dar um pause para virar a folha para que a gente continue. Tá aí o que a gente vai explicar para vocês agora. Ligação sigma e pi, né? Então, vira e mexe, os exercícios trazem isso. O que é ligação sigma e pi? Ligação sigma é a primeira ligação que é feita entre 2 átomos. 2 átomos fazem uma ligação, essa ligação é chamada de sigma. Se ele fizer uma segunda e uma terceira ligação, é chamada de pi. Tá aí as definições para a gente. Então, ó, se eu faço uma primeira ligação entre 2 átomos, por exemplo, ó, olha lá, carbono com nitrogênio, pronto, explicando direto. Faço a primeira ligação, essa ligação é sigma. Se eu fizer uma segunda ligação, essa é π. Se eu fizer uma terceira, uma quarta, uma quinta, todas as outras são π. Então, a primeira ligação entre 2 átomos é chamada de sigma e as outras ligações subsequentes, π. E é isso que a gente montou aqui no resumo para vocês, olha lá. Aí. Reparou? Ó? Uma ligação só, sigma. Tem uma dupla, uma é sigma, uma é π. Tem uma tripla, uma é sigma e 2 são πs. Não existe uma ordem dizendo se é de cima é π, do meio é sigma, tá? A gente colocou aqui, mas não existe essa ordem. A primeira ligação que foi feita, porque a gente não sabe quem é a primeira que foi feita, então a primeira é sigma, as outras são π. Então lá, uma ligação só, sigma, tem uma dupla, é uma sigma e uma π. Eu vou ter que contar isso numa molécula, tá?
Eu vou ter que montar o número de ligações que a molécula faz e dizer quantas sigma e quantas pi tem. Olha lá, tem uma tripla, uma é sigma, duas pi. Tem duas duplas, né? O carbono faz, olha lá, com dois outros átomos, duas duplas. Duas sigma e duas pi. E é isso que a gente vai, os exercícios vão pedir para você. É o que eu vou fazer aqui embaixo. Olha lá, ó. Aí. Para lá, dá um pause, anota aí. E eu quero saber quantas ligações sigma e pi tem aqui. Eu vou explicar a primeira. Logicamente, o cara vai mandar para você em forma de bastão. Eu já mandei em forma de bastão também, ó. Porque é assim que o cara normalmente manda. Ele tenta esconder um pouquinho isso. Olha lá, lembrando, só botar um C em cada ponta. Ó. Tá bom? E completar ligações do hidrogênio. Com o hidrogênio que estão faltando. Ó. Então, esse carbono aqui tem duas ligações. Ó lá. Ele tem mais dois hidrogênios. Ó lá. Tá vendo? Isso aqui são ligações sigma. Então, é isso que o cara vai tentar esconder. Ele manda em forma de bastão para você esquecer que aqui tem hidrogênio, para não contar essas ligações. Aqui, ó, esse carbono aqui tem uma, duas, três ligações, ó, um traço. Essa ligação é sigma, reparou? Esse carbono tem duas ligações, ó, dois hidrogênios. Ah, pode botar hidrogênio, pode botar só traço? Pode, a gente já falou disso lá atrás. Esse carbono aqui está com uma, duas, três, quatro, não mexe. Ó. E esse carbono aqui tem uma, duas, três. Pronto, ó lá, um traço. Agora eu vou contar as sigmas. Ou pode ser pi aqui, ó. Aqui tem uma pi. Ó, na dupla tem uma pi, na tripla tem duas, ó. Uma, duas, três pi. Olha lá, ó. O resto, reparou? Entendeu? Olha lá. Na ligação dupla, cada ligação dupla a gente colocou lá em cima. Tem uma pi. Na tripla tem duas pi, ó. Então, uma, duas, três. O que sobrou é sigma. Então, ó, eu vou até marcar aqui, ó. Essa é sigma. Olha lá. Essa daqui também é sigma, ó. Vou contar, ó. Uma, duas, três, ó. Vou ali por cima. Não dá, melhor aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou cortando, ó lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, para não errar, ó. 8, 9, 10. Olha lá, 10 ligações sigma e 10 ligações sigma e 3 pi. Anota essa daí e aí vou deixar você fazer as de baixo, ó lá. Deixa anotado. Vou dar um pause aqui para poder você tentar fazer essas duas aqui. Ó, mandei umazinha aqui para gente, ó lá. Cuidado lá então. Então tenta fazer essa e depois tenta essa aqui. Essa aqui eu vou explicar também. Lembrando, essa aqui você vai ter que botar, ó, as ligações duplas. Olha lá, ó. Benzeno, reparou como é que bota? Eu sempre começo por aqui para evitar errar. Olha lá, eu começo aqui, aqui, aqui. Essa ligação está nos dois lados ao mesmo tempo, reparou? Então aqui não pode ter ligação. Ó. Olha lá, e fica aqui, sempre assim. E aqui. Ah, vai botar outro. Traço, traço, da mesma posição. Então, pause aí para você fazer a segunda e a terceira. Tá lá, voltando do pause. Aí eu vou botar um C em cada ponto, ó. Você vai ter que colocar todas as ligações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só botei os hidrogênios. Ou, desculpa, os carbonos. Agora eu vou completar as ligações que estão faltando, ó. Esse carbono só tem uma, 2, 3, 4. Reparou? 1, 2, 3, 4 ligações. Essas ligações são sigma lá. Esse carbono tem 2, 3, 4. Esse carbono tem 1, 2, 3. Esse carbono só tem uma, olha lá, 2, 3, 4. Esse carbono tem uma, duas, esse carbono aqui, ó, tem 1, 2, 3 ligações, para quem não estava na aula passada, 4. O carbono tem que fazer 4 ligações, elas são feitas com hidrogênio. Esse carbono tem 2 ligações, 3, 4. Pronto. Reparou? Só tem uma sigma aqui, ó. Aqui, ó, essa daqui é sigma, ó. Ah, é de cima, a ordem não importa, uma sigma. O restante tudo é pi. Aí eu venho cortando para não errar, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ligações pi, ó. Sigma, desculpa. É muita coisa. Aqui você vai se ligar no seguinte. Aqui você vai ter que se ligar no seguinte. Eu vou ter que colocar... Lembra? Cada ponta dessa tem hidrogênio, ela só botar nas pontas. O meio não aceita hidrogênio, porque esse carbono aqui, se você ver, enxergar, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações lá. Então, só nas pontas, aí. E essas ligações são sigma. E agora, quantas pi ficaram aí, ó? Olha lá, só contar azulzinho dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pis.
Aí. O que sobrou é sigma. As de fora são todas sigma. Mas olha lá, cuidado para não errar. Marca todo mundo, ó. Primeira de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diz que eu pego adentro. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa é sigma lá. 15, 16, 17, 18, 19. Opa, vou conferir de novo para ver se eu marquei essa daqui. Ó. Vou de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora de fora. Eu já sabia que eu tinha... Vamos lá, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bateu, ó. 19 sigma. Isso é que o exercício vai pedir para você. Tem questões que o exercício vai chegar lá, quantas sigma e quantas pi tem? Cuidado com benzeno, né? Só você desenhar dessa forma, vai desenhando os benzenos lá com 3, não importa. Depois começa a dupla, dupla, dupla. Pula aqui, dupla, dupla. Se você for botar outro benzeno aqui, ó lá, só para mostrar para você, a gente já mostrou lá atrás, aqui, ó, esse carbono já tá com esse carbono aqui já tem a dupla ligação, ó. Um composto aromático tem que ser duplo e simples e alternada. Reparou? Ele já tem dupla. Pula, dupla. Pula, dupla. Pula, dupla. Tá vendo? Esse carbono também já está com dupla lá. Então fica igualzinho lá. Só ir colocando as duplas aqui do lado e você mata a questão. Pronto. Vou dar um pause e anota a correção. Vou dar um pause para virar a folha. Tá lá. Outro assunto novo para a gente. Lembrando, nós vamos hoje deixar um bocado de exercício para vocês fazerem. Depois que assistirem a explicação aqui, vão lá para a apostila para poder fazer os exercícios, tá? Vamos nós lá. Hibridação ou hibridização. O que interessa para a gente na prática, nós professores lá na primeira série, a gente explica um bocado de hibridação para vocês. Aqui a gente só quer falar do carbono, tá bom? Logicamente, pode se perguntar pelos outros átomos? Pode. Mas o carbono que interessa para a gente. Hibridação é a forma que existe dos elementos se juntarem os seus orbitais para formarem mais ligações. Tá ok? Mas o que interessa para a gente? A hibridação do carbono. Como é que eu sei qual tipo de hibridação que o carbono está fazendo? O carbono faz 3 tipos de hibridação. Ele junta um orbital com o outro. Mas para nós só interessa sp3, sp2 e sp. Esse é o tipo de hibridação que interessa para a gente do carbono. É dele que nós vamos estar estudando. Lembrando aqui, é química orgânica que a gente está estudando falando do carbono. Tá ok? Então, o carbono faz hibridação sp3, sp2 e sp, conforme o número de ligações que ele tem. Se ele só tiver lá ligações simples, sp3. Se ele tiver uma dupla, a gente diz que é sp2. Se ele tiver 2 duplas ou uma tripla, sp. Então, lá, o carbono só tem ligações simples, ó, aqui, ó. Aí, a hibridação dele é sp3. Ah, Murilo, tá com o outro também. Esse também, ó. Aqui também é sp3, só tem ligações simples. Ah, tem uma dupla. Olha lá. Aqui. Esse carbono tem uma dupla, faz sp2. Esse também tem uma dupla, que a dupla pertence a 2, faz sp2. Esse daqui, ó, só tem ligação simples, sp3. E quando tem 2 duplas, olha lá. Carbono com 2 duplas. Aí, esse carbono aqui tem 2 duplas, ó, reparou? Ele faz sp ou uma tripla. Aí. Então é só ver o número de ligações. Se o carbono só tem ligações simples, sp3, a hibridação dele é sp3. Se tiver dupla, sp2. Se tiver uma dupla só, reparou? Se tiver 2 duplas ou uma tripla, a hibridação é sp3. É direta, é só isso. Logicamente, ele vai mandar em forma de bastão para tentar esconder, mas não tem como errar isso. E aí eu chamei atenção para um detalhe importante aqui. Geometria das moléculas. Você estudaram a geometria da molécula no passado. Isso aqui é bom anotar, porque de vez em quando ele manda isso no exercício. Olha lá. Ah, lembra da geometria linear, angular, aí tetraédrico, trigonal plana? Quer dizer, toda vez que o carbono faz hibridação sp3, significa que a geometria dele é tetraédrica. Isso é uma decoreba, não tem jeito, guardar. sp2, trigonal plana. sp linear. Por exemplo, a gente estudou lá atrás, eu não queria entrar nesse assunto aqui, no CO2, por exemplo, lá. Né? A gente consegue enxergar que o oxigênio puxa os elétrons para lá e para cá. Ó. Ele fica nulo, não sobra par de elétrons.
Aí ele é linear. Mas pra gente o que interessa? Só isso aqui. Fez hibridação SP3, é tetraédrica. Fez SP2, trigonal plana. Fez SP linear. Isso aparece pouco em exercício, mas aparece. E aí, agora, anota lá, dá um pause e anota. Eu vou pedir para você fazer o primeiro exemplo aqui. Eu vou explicar para você o primeiro e você vai fazer o restante que eu vou botar ali. Mas isso vai para outro vídeo, tá bom? Vou dar um pause aqui e vou para ir para outro vídeo.